Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O tema da nossa aula de hoje é sobre distúrbio do volume de líquido. Especificamente, a nossa terceira aula, nós vamos abordar sobre distúrbio do sódio. Esse é o assunto de hoje que nós vamos abordar, que é o distúrbio do sódio. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like, compartilhe nosso vídeo na rede social, dê essa força para o nosso canal crescer cada vez mais. Então vamos para o nosso conteúdo sobre distúrbio do sódio, que é a nossa primeira aula. Nós vamos abordar sobre distúrbio do sódio, sobre a definição do distúrbio do sódio, vamos abordar também a importância do papel do sódio no nosso organismo e também o mecanismo regulatório do sódio, tá certo? Então, esses três pontos fundamentais vamos abordar hoje na nossa aula. Então, vamos abordar aqui primeiro a definição do sódio. O que é o sódio? É o eletrólito mais abundante no líquido extracelular. A sua concentração varia de 135 miliequivalentes a 145 miliequivalentes. Podemos dizer também que o sódio em uma outra unidade, 135 a 145 milimol por litro, e é o principal determinante da osmolaridade e do volume do líquido extracelular. Então fica bem claro que o sódio é um eletrólito, tá? Que está presente em várias partes do nosso organismo e está presente principalmente em grande abundância, principalmente no líquido extracelular. E a concentração do sódio no nosso organismo, dentro dos valores normais, fica entre 135 e 145. Agora, por que é importante a gente saber esses valores? Porque a variação para mais ou para menos desse valor de sódio vão alterar principalmente a osmolaridade, a conformidade, o equilíbrio de líquido do nosso organismo. Então é importante a gente saber que os valores do sódio estão dentro desses valores normais. Vamos dar um exemplo: se você tiver um excesso de sódio no organismo, retenção desse sódio, vai aumentar a quantidade de líquido no seu corpo, tá? Então, se tiver uma perda de sódio em grande quantidade, você vai diminuir a quantidade de líquido no seu corpo. Então, ele influencia diretamente a osmolaridade e volume no líquido extracelular. No caso do distúrbio do sódio, quando este eletrólito variar com valores acima dos valores normais ou abaixo dos valores normais, pode vir a acontecer alteração no nosso organismo, tá certo? Então, é muito importante a gente conhecer sobre o sódio, porque ele pode ser causado por vários outros distúrbios, tá certo? Como no caso, por exemplo, paciente que apresenta uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal, uma insuficiência hepática pode estar relacionado a uma alteração do volume de líquido no organismo, tá certo? Então, é importante a gente conhecer essa definição sobre o sódio. Então, qual a importância do papel do sódio? O sódio tem um importante papel no controle da distribuição da água por todo o corpo, que são favorecidos por três fatores principais. Observe muito bem a importância do sódio, que está diretamente relacionado à distribuição da água por todo o corpo, que são favorecidos principalmente por três fatores importantes, como no caso, o sódio ele não atravessa a membrana da parede celular com facilidade, ou seja, para o sódio atravessar a membrana da parede celular, vai haver uma dificuldade aí, não é facilitado, vai haver aí gasto de energia para o sódio atravessar a membrana da parede celular, tá certo? Além disso, o sódio está presente em várias outras membranas do organismo, não só algumas membranas isoladamente, mas está principalmente diretamente relacionada à condução de impulsos elétricos a nível do sistema nervoso central. Só para você ter uma ideia como o sódio é importante no nosso corpo. Outro fator também é que o sódio favorece também essa quantidade de líquido no nosso corpo é por causa da grande abundância do sódio no organismo, ou seja, ele está presente em grande quantidade, principalmente no líquido extracelular. E também o sódio tem alta concentração
em todo o organismo, tá certo? Então, é um dos eletrólitos mais abundantes em nosso corpo, no caso, o sódio, tá certo? Além disso, temos que saber também o mecanismo regulatório do sódio no organismo. O sódio é regulado principalmente pelo hormônio antidiurético, que ajuda no controle de líquido na volemia em nosso organismo. Outro mecanismo também é a sede, porque existem os neuroreceptores a nível intravascular que controlam ali essa quantidade de volume no meio intravascular. Qualquer situação que diminui esse volume, esses neuroreceptores mandam uma mensagem para a massa encefálica e isso daí se transforma como se fosse sede. Olha, se tem menos volume no meio intravascular, então o organismo pode mandar uma mensagem que tem que aumentar a ingestão de líquido, que nós chamamos de sede nesse caso, tá certo? Então nós já temos dois mecanismos regulatórios, o hormônio antidiurético e a sede. Outro mecanismo é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona, que é liberada pela suprarrenal, que fica bem acima do rins, tá? Quando a aldosterona é liberada, retém o sódio no organismo. Se retém o sódio, vai reter também líquido. Então, esses três mecanismos regulatórios são que regulam o sódio em nosso corpo, no corpo do ser humano. Um detalhe muito importante que nós devemos saber aqui, deixar bem claro, porque a partir daqui vamos tratar sobre também o excesso de sódio e a diminuição de sódio, que damos nomes diferentes para isso daí, para essas situações. Então, um detalhe muito importante, uma perda ou ganho de sódio é, em geral, acompanhada de uma perda ou ganho de água. Se você perder sódio, vai perder água. Se ganhar sódio, vai ganhar água, tá certo? Vai ganhar líquido ou água, tá certo? Então, é importante deixar bem claro na sua cabeça sobre esse fenômeno do sódio. Então, o sódio é necessário para, principalmente, ó, em todas as partes do corpo nós encontramos sódio e principalmente ele é usado, ó, para o movimento de alavanca. Porque isso acontece porque existe mensagens que são enviadas pela despolarização que acontece a nível celular. Então, que são mensagens enviadas que acontece a despolarização a nível das terminações nervosas, dos impulsos nervosos que está acontecendo aqui, essa despolarização envolve o sódio. Então fica muito atento que o sódio é necessário para a contração muscular também, tá certo? Então vamos aqui para o nosso próximo slide, que nosso próximo slide vem dizendo que a síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, é o CADH, pode estar associada a distúrbio do sódio. Em algumas situações, quando tem a hipervolemia, nesse caso, tem uma retenção da certa quantidade de líquido. Se tem uma grande quantidade de líquido sendo retida, pode haver algum distúrbio no hormônio antidiurético, que nós chamamos de síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético, que pode estar associado aqui a distúrbio do sódio. Então, os dois distúrbios do sódio mais comuns são os dois distúrbios do sódio que são mais comuns, que eu falei lá atrás para vocês, são dois, pessoal, são dois, que é no caso o déficit do sódio, que nós chamamos de hiponatremia. Quando o sódio está abaixo de 135 miliequivalentes por litro, nós chamamos de hiponatremia, tá certo? E quando existe uma quantidade mais aumentada de sódio, ou seja, o excesso de sódio, nós chamamos de hipernatremia. Hiper porque tem o nível sérico de sódio está maior que 145 miliequivalentes por litro. Então, nós temos dois tipos de distúrbio de sódio que nós vamos estudar daqui para frente na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou divulgar para vocês aqui no YouTube. Então, nós vamos falar sobre a hiponatremia e a hipernatremia. Esperem esse vídeo. Dessa mesma semana nós vamos estar gravando e colocando para vocês dominarem aqui tudo sobre hiponatremia e hipernatremia. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like. Assim você vai estar fortalecendo esse canal e você vai estar também consumindo um conteúdo bom, com boas fontes, boa literatura para você, dentro da sua própria casa, sem sair de casa, tá certo? Então um abraço para vocês, até o próximo vídeo e ficamos por aqui.